tarde, pessoal. Terça-feira, 22 de setembro. Hoje nós temos aula de História e de Matemática, certo? O gabarito da aula passada já está na plataforma, tá? Do C2, da 216 a 224. E a aula de hoje a gente continua, da 224 a 231. Vamos lá, então. Na 224, a gente estava falando da parte das embarcações, né, que levavam as mercadorias, das trocas que eram feitas no Rio Nilo e que depois a atividade comercial na China também usou as rotas terrestres, né? Então agora vamos falar da invenção do dinheiro. Caminhando na história, né? A troca de mercadorias e a invenção do dinheiro. Como decorrência do crescimento populacional e da especialização de trabalho, lembra que a gente falou sobre isso, que lá naquelas primeiras civilizações, o trabalho não era dividido por gênero, era dividido por especialização. E as pessoas cada vez foram se especializando mais, certo? O comércio aumentou entre os diversos povos, tornando cada vez mais complexas as trocas de mercadorias. Porque você chegava num outro povoado e aquela pessoa não achava que aquela sua mercadoria valia a mercadoria dela para trocar. Aí queria trocar por menos mercadorias porque a sua valia menos. Então, esse juízo de valor varia muito de pessoa para pessoa, né? Cada uma dá um valor determinado, diferente para determinada coisa. Então, para simplificar esse processo, algumas sociedades humanas inventaram o dinheiro. Antes de existir o dinheiro, as pessoas praticavam o escambo, que a gente já falou sobre o escambo, que é a troca de mercadorias, né, que consistia na troca direta de mercadorias. Nesse tipo de comércio, as pessoas precisavam estar de acordo que as mercadorias trocadas tinham o mesmo valor, isso que a gente está falando. Além disso, era preciso que cada indivíduo possuísse algo que a outra pessoa desejasse. Então, por exemplo, você queria milho, e você tinha feijão, mas o vendedor de milho não queria feijão, ele queria outra coisa. Aí ele não ia trocar com você, porque você não tinha o que ele queria, certo? Então, isso também era um problema, né? Nem sempre a negociação era fácil. O dinheiro estabeleceu um padrão geral para organizar as trocas. A partir do momento em que ele foi inventado, deixou de ser necessário determinar, por exemplo, a quantidade necessária de galinhas para comprar uma determinada quantidade de tecidos. Então, não era mais preciso a gente calcular em galinhas, em saquinho de sal, né? Em sacos de arroz, em sacos de feijão. Não era mais preciso. Ele tinha um valor em dinheiro e a pessoa tinha que ter o dinheiro para trocar. As galinhas e o tecido passaram a ter um preço e qualquer um poderia obter esses produtos se pagasse esse valor. Sempre que as pessoas pagam por um produto ou serviço, elas usam algum tipo de dinheiro. O dinheiro pode ser praticamente qualquer coisa, desde que todos estejam de acordo quanto ao seu valor. Ao longo da história, as pessoas utilizaram sementes, conchas, ouro, sal e entre outros objetos e produtos, como uma espécie de moeda de troca, ou seja, dinheiro. Quando eu falei saquinho de sal, é porque a pessoa usava um peso de sal, né? Um saquinho ou 2 saquinhos. Isso aqui vale 3 saquinhos de sal. Aquele ali vale 4 saquinhos de sal. O sal era o dinheiro, tá? A utilização de moedas feitas de uma liga de ouro e prata teve início há mais de 2.000 anos. Há mais de 1.000 anos, os chineses começaram a utilizar uma espécie de papel moeda. Inicialmente, era apenas uma promessa escrita que obrigava ao pagamento de certa quantidade de ouro ou prata. O papel moeda tinha valor, porque podia ser trocado por esses metais. Somente no século XX, de 1901 a 2000, né, ele passou a representar um valor próprio. Então, primeiro, o dinheiro, ele dizia assim, vale tantas moedas de ouro, vale tantas moedas de prata. O papel em si não tinha o seu próprio valor.
ele valia as moedas, né? Agora não, agora o dinheiro de papel também tem valor. Então aquele pedaço de papel vale R$20, certo? A primeira moeda cunhada no Brasil, o que é cunhada? Cunhada não é a mulher do irmão, não. Cunhada, cunhar é um verbo, quer dizer transformar o metal em moeda. Está escrito aí no livro, no glossário, tá? Foi o florim, em 1645. Essa moeda era feita de ouro e pesava cerca de 2 gramas. Seu valor estava relacionado ao seu peso em ouro. Então, eu posso perguntar na avaliação de história qual foi a primeira moeda cunhada no Brasil. E aí você tem que marcar lá que é o florim, certo? Muito bem, pode marcar que isso é importante. Atualmente, o metal utilizado nas moedas e os materiais usados na produção das cédulas tem pouco valor verdadeiro, não é o valor do metal, é o valor que ele representa. O valor do dinheiro é estabelecido por um acordo entre os governos, que aceitam trocar mercadorias e serviços por certa quantidade de dinheiro. Por exemplo, se eu pegar R$1, uma moeda de R$1, né, vale R$1, e não sei se existe, acho que não existe, mas uma nota de $1 tem um valor diferente em real, né? Não é o valor do papel. O papel de R$2, de R$10, de R$20, de R$200 é o mesmo, certo? O que vale é o valor que está escrito nele, não é o material. Aqui vocês têm um desenho, uma imagem do florim, que foi a primeira moeda cunhada no Brasil em 1645. Vamos lá. No Brasil, por volta do ano de 1500, os povos indígenas usavam a moeda mercadoria. Eles trocavam, por exemplo, a madeira do pau-brasil por miçangas e outros objetos portugueses. O que eles faziam? Escambo. Muito bem. Bom, sítios, materiais ou objetos usados como dinheiro ao longo do tempo. Está no texto, não vou falar a resposta. Complete as frases ligando a primeira coluna às palavras na segunda coluna. Também está no texto, é só voltar no texto. Vamos lá. A maneira como nos comportamos, nos vestimos e convivemos com o outro está relacionada com o contexto de circulação de informação, cultura, pessoas e mercadorias em um determinado momento histórico. E antigamente, você sabe como era a circulação de mercadorias no Brasil no início e meados do século XX? Uma figura importante que fazia circular mercadorias no território brasileiro era o mascate, um comerciante que vendia produtos de porta em porta, a pé ou a cavalo. Esse mercador ambulante vendia tecidos, roupas, joias, perfumes e todo tipo de produto. O meu bisavô era mascate. Viu? Ele era mascate, o avô da minha mãe. Então, olha só, leia a letra da música. O mascate. Venha depressa, seja quem for. Hoje é seu dia, o mascate chegou. Venha, senhora, doutor, mas não faltem as mocinhas em flor. Traga os vestidos de pura chita, rendas, babados e fitas de cor. Raros perfumes vindo da França e belas sedas do imperador. E ainda me restam leques da Espanha, que é o que arde melhor para o calor. E das mais finas damas e seus cavalheiros é justo cobrar um pequeno valor. Então, essa é uma música, né, que é cantada pelo Almir Sater e Renato Teixeira. E tem uma pintura também do mascate, de 1884. Vamos lá. A circulação de produtos e também de notícias no território brasileiro era realizado por esse comerciante. Por meio da letra da música, observa-se que sua presença era bastante aguardada pelos habitantes, certo? Então, o mascate ele era muito importante
a chegada dele numa fazenda ou numa vila, porque ele trazia notícias do império. Quando ele ia nas fazendas, ele levava notícias da vila, né? Quando ele ia de uma fazenda a outra, também ele levava notícias. A filha do fulano de tal vai casar, o barão de não sei quanto lá vai ser avô. Ele falava tudo, era o fofoqueiro, era o jornal, certo? E aí vocês vão fazer a número 3 e a número 4. Eu sei que tem gente que não gosta que eu faça isso, mas eu quero que vocês escrevam a número 5, a número 6 e a número 7, ok? Depois, para casa, ponto de chegada, que é uma cruzadinha. Aí tem um texto para vocês lerem, eu quero que vocês leiam, certo? E o hora de praticar é uma folhinha só, olha só, tá bom? É isso, um beijo e até daqui a pouco na aula de matemática.